Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Neste vídeo iremos mostrar a icônica partida entre Robert Oppenheimer e Albert Einstein. Nessa partida, o Einstein ele jogou de branco, enquanto o Oppenheimer jogou de preto, né, com as peças pretas. E vamos refazer esse icônico jogo e comentando alguns lances, né? Bem, o Albert Einstein ele saiu aqui com o peão, né, E4, enquanto o Oppenheimer jogou o peão também E5, né, bloqueando esse peão aqui. Em seguida, o Albert Einstein jogou o cavalo G, F3, né, na posição F3 aqui, e o Oppenheimer jogou o cavalo aqui na posição C6, né. Em seguida, o próximo lance foi o Albert Einstein colocou o bispo aqui na posição B5, ou seja, ameaçando o cavalo aqui e possivelmente depois ataca o rei aqui, né? Mas aí o Oppenheimer colocou o peão aqui ameaçando o bispo, fazendo com que Albert Einstein recuasse esse bispo para cá. E em seguida, o Oppenheimer foi logo para o ataque do bispo aqui, para fazendo com que o Einstein ele tivesse que retirar esse bispo, né? Ou seja, recuar de novo o bispo aqui. E em seguida, o Oppenheimer colocou o cavalo na posição F6, né? Ou seja, porque aqui agora tem uma possibilidade, né, do Einstein aqui estar ameaçando aqui a parte do cavalo, e aqui também ainda tem essa questão dessas peças do cavalo de haste aqui, né? Para bloquear o avanço do cavalo de haste também. O haste logo fez o roque, né? O roque mais curto para proteger seu rei. E o Oppenheimer, ele capturou a peça, o peão do haste, né? Ou seja, ele viu o peão aqui livre. Aparentemente ele não o cavalo dele não ia ser capturado de imediato, então ele aproveitou para capturar o peão deixado pelo Einstein aqui. O mesmo poderia fazer o Einstein pegar o peão do Oppenheimer aqui, no entanto o cavalo aqui já estava bloqueando, né? Então o Oppenheimer aqui foi meio esperto e pegou logo o peão do Einstein, né? Aqui. Em seguida, o Einstein já deu um bloqueio com a torre, fazendo com que ele recuasse esse cavalo, né? Mas o Oppenheimer não quis recuar e fez o bloqueio com o peão. Ou seja, se o Einstein pegar o cavalo, ele vem com o peão e captura, né? E captura, vamos dizer, a torre do Einstein, né? Na posição aqui. Jogou o peão na posição D5. E lembrando que o Einstein tem o bispo aqui na posição B3, onde aparentemente poderia jogar aqui, né? E de repente capturar um dos cavalos aqui, né? Trocar um bispo por um dos cavalos do Einstein, né? Aqui. Mas, no entanto, tem a dama, no caso a rainha aqui ameaçando, né? Se o Einstein faz essa jogada. Vamos ver o que o Einstein fez. O Einstein ele simplesmente burgou, né? O que diria hoje os computadores, jogando o A4. Ou seja, mudou completamente a forma de jogar. E hoje os computadores daria que seria um erro ele fazer essa jogada, né? E na sequência do lance, o que aconteceu foi que o Oppenheimer, para escapar desse ataque ao peão, né? Ele jogou o peão para frente aqui na posição B4, né? Avançou o peão dele. O Einstein, por sua vez, avançou um peão uma casa na posição D3, ou seja, ameaçando o cavalo do Oppenheimer aqui, né? A captura do cavalo, fazendo com que o Oppenheimer saísse daqui
e recuasse o cavalo para a posição C5, né? Em seguida, o Einstein ele capturou essa peça, o peão que ficou desprotegido, entre aspas, né? Esse peão ficou solto aqui. Entre aspas, porque o Oppenheim tem esse cavalo que pode trocar, pegar o cavalo do Einstein aqui, né? Mas vamos ver a sequência do lance. A sequência foi um recuo. O Oppenheim ele não quis capturar o cavalo do Einstein, né? E quis se proteger aqui, proteger a rainha, o rei, bispo, essa região próxima do rei. Ele não quis trocar o cavalo com Einstein, né? Ele poderia fazer esse lance e pegar o cavalo meio que de graça, inicialmente, mas não totalmente de graça porque o Ais tem uma torre protegendo o cavalo, né? Então ele não quis trocar porque depois ele ficaria em xeque aqui e teria que proteger com o bispo, enfim, arrumar outros lances, né? Então o Ais ele realmente ele foi esperto, né? Ele jogou aqui, capturou o peão de graça do Oppenheim, fazendo com que o Oppenheim mudasse a posição do cavalo, porque na verdade o cavalo não, o Aston não perderia o cavalo aqui porque tem uma torre protegendo o cavalo, né? Então, fazendo com que o Oppenheim mudasse o cavalo, ele foi para a frente do rei, né? Em seguida, o Aston já meio que partiu para o ataque, né? Colocou a rainha na posição F3, onde nessa posição aqui, se vocês olharem, né? Se o Oppenheim não faz nada aqui, é checkmate, porque ele coloca a rainha aqui e acabou o jogo. Porque o cavalo vai estar bloqueando a passagem do rei para esse lado. E quando botar a rainha aqui, é checkmate. Então a única forma seria mover os peões ou fazer com que deixar o rei mais livre aqui para se movimentar, né? Fazer alguma coisa de imediato aqui, né? Alguma coisa de imediato para fugir do ataque do Einstein aqui. E a melhor opção nesse caso é colocar o peão aqui, né? Poderia colocar o bispo, mas iria perder o bispo de graça, enfim. Então a melhor opção aqui é o peão e foi o que ele fez, né? Colocou o peão, avançou o peão para F6. Nesse caso aqui, o peão em F6 já ameaçou o cavalo do Einstein, né? Então o Einstein vai ter que repensar aqui, porque pode um peão pelo cavalo, trocar um peão pelo cavalo é um bom negócio para o Oppenheim, né? Porque depois a torre do Einstein poderia pegar o peão, né, do Oppenheim. É um bom negócio, mas não tanto porque de certa forma o Oppenheim vai perder a proteção aqui dos peões próximo ao rei, né? Mas vamos lá, ver o que seguiu dos lances. Mas o Einstein, ele queria atacar de todo jeito o rei do Oppenheim, então ele seguiu esse lance aqui, saindo de F3 para H5, né, com a rainha, ameaçando aqui o rei, dando um cheque. Então o Oppenheim tem que seguir algum lance para proteger aqui o rei, né? E o lance que o Oppenheim fez foi tirar o peão aqui e bloquear a rainha, né? A rainha do Einstein. Porque o Oppenheim não quis mexer. Se ele mexe com o rei, ele perde a proteção, né? Ele não pode mais fazer o rock no jogo, se ele movimentar tanto o rei ou a torre. Então ele preferiu jogar o peão aqui para não mexer com o rei, até porque o rei está bloqueado com o cavalo, né? Ele não pode sair, ele está preso. Então ele teria que bloquear de alguma outra forma. Nesse caso aqui, vamos ver outras possibilidades. O que ele poderia fazer? Ele poderia colocar o cavalo aqui, bloquearia, mas aí o cavalo do Aço poderia capturar e ele ficar em xeque. Então, a melhor opção que ele achou foi colocar esse peão, né? Avançando, o Einstein ele fez agora é, uma jogada que foi tirar o cavalo dele e capturar esse peão, né? Aparentemente, esse peão poderia nessa jogada aqui, esse peão poderia ser capturado por esse outro peão, né? Do Oppenheim. Ou seja,
esse peão do Oppenheim pode capturar esse cavalo do Einstein. E o que o Einstein faz quando coloca isso aqui? Ele está ameaçando a torre e o bispo, né? E o cavalo. Só que o cavalo do Einstein ele não pode capturar o cavalo do Oppenheim não pode capturar o cavalo do Einstein porque tem uma torre aqui. Aí o rei ficaria em xeque, ele não pode fazer esse lance. Então, o Oppenheim, não sei se ele agiu certo, mas ele usou o peão. Talvez foi uma péssima estratégia. Ele poderia ter usado no lance seguinte, né? Ele capturou o cavalo com o peão. Só que aí deixou a torre desprotegida, fazendo com que o Einstein capturasse a torre dele, né? Então talvez o melhor lance aqui poderia ser ele talvez colocar a torre aqui, né? E aí forçando o Einstein talvez a não perder o cavalo, trocando cavalos aqui, enfim. Não sei como seguiria o jogo, né? Mas essa opção aqui não foi muito boa para o Oppenheim, porque ele perdeu a torre de graça, né? Praticamente. Então o Einstein foi lá e meteu a rainha, capturou a torre do Oppenheim, né? Aí agora o Oppenheim ficou praticamente desprotegido nessa região e ele é até bloqueado, ele não pode mover com o cavalo, porque o cavalo tá a torre do Einstein aqui tá dando um cheque no rei dele. Se ele mover o cavalo, não pode movimentar. Então o lance do Oppenheim é também ameaçar o Einstein jogando o seu cavalo para cima aqui, né? Então ele capturou o bispo, trocou o cavalo pelo bispo, né, do Einstein. Não sei se foi um bom negócio, talvez a melhor opção fosse proteger mais a sua casa aqui, né, próximo ao rei, votando com o cavalo, tentando ameaçar a rainha do Einstein, não sei, de alguma forma. Mas ele foi logo pro cavalo ameaçar e trocou com o bispo. Só que aqui o Einstein claramente ia capturar o cavalo dele no lance seguinte, né? Então ele perdeu o cavalo. Como ele estava em desvantagem, eu acho que seria uma melhor opção ele tentar recuar e proteger, né? Em vez de trocar peças, né? Que aqui o cavalo tem uma grande importância para ele armar a jogada, principalmente para se proteger aqui de peças do Einstein, né? Enfim, o lance seguiu, ele capturou o bispo do Einstein aqui na posição B3 e o Einstein com o peão C2 foi para C3 e capturou o cavalo do Oppenheim. Enfim, o lance seguinte foi o Oppenheim, ele moveu a rainha dele para essa posição, posição D6, né? Tentando de alguma forma criar alguma proteção para o rei ou deixar espaço livre aqui para o rei se movimentar, né? Escapar do ataque aqui eminente que o Einstein estava, né, com a rainha aqui, né? Enfim, e aqui também bloqueava o ataque e perder esse peão de graça, porque se ele não move para cá, o Ice certamente iria pegar, capturar esse peão e ainda ter uma ameaça de uma torre aqui. Enfim, o lance ia se seguir e uma ameaça de cheque mate eminente, né? Enfim, aí o Oppenheim colocou aqui a rainha na tentativa de proteger, né, suas peças aqui, o rei. E aí o Eisner seguiu fazendo um lance de entregar o bispo. Ou seja, colocou o bispo dele aqui, ameaçando esse bispo, e esse bispo não pode vir por quê? Porque o rei ficaria em xeque. Então o rei é o bispo proibido de fazer esse lance. Então o Eisner percebeu isso e jogou um lance genial, né? Ou seja, forçando ele não mover, mas ao mesmo tempo ele poder ficar nessa posição sem ser ameaçado por esse bispo, porque o rei ficaria em xeque e não poderia fazer esse movimento. O lance seguinte foi o Oppenheim percebendo isso, né, moveu o rei para cá. E aí o que aconteceu? Porque também existe uma ameaça de cheque eminente aqui, né? Porque se o as puxa a rainha para cá, o rei pode sofrer consequências aqui da próxima de um cheque. Poderia vir para baixo e escapar, mas de certa forma perderia o bispo, né? Então ficaria e talvez algum outro lance aqui poderia causar um checkmate. Então ele fugiu para essa região na tentativa de
se proteger nas peças aqui. E o Aster seguiu capturando, né, o bispo dele com o bispo e não com a rainha, né? Ele poderia também capturar com a rainha, mas ele preferiu fazer com o bispo. O lance seguinte foi o Oppenheim ameaçando o bispo do Aster, tirou o bispo dele dessa posição, no qual a torre agora faz ameaça ao bispo do Aster, né? E aí o Aster jogou esse bispo espertamente, porque se ele não joga o bispo, na verdade, joga a rainha aqui no lugar do bispo, ele iria tirar aqui, né, e iria forçar o Aster a sair dessa posição, né, com a rainha, porque ele ia botar o bispo aqui, como ele jogou, a torre ia atacar a rainha, e a rainha não podia atacar a torre porque a torre estava sendo protegida pelo bispo, né. O Oppenheim fez um lance certo aqui e o Aster não caiu na dele, jogou com o bispo, né, uma peça mais simples, que não ia causar danos à rainha depois, né. Enfim, o Ash jogou o bispo aqui, o Oppenheim seguiu tirando o bispo dele, deixando agora um ataque ao bispo do Einstein, né? Mas não é um bom negócio o Oppenheim trocar uma torre por um bispo, né? E ainda mais quando está em desvantagem no jogo. Mas vamos ver o que o Einstein fez a partir disso. O Einstein simplesmente tirou a rainha dele aqui, né? Ameaçando o cavalo a um possível cheque no rei, né, dependendo do movimento aqui da rainha do Oppenheim, né. E lembrando que o Ash tem uma torre aqui onde também pode capturar esse cavalo, então o Ash está bem posicionado aqui, né. E vamos ver o lance que seguiu. Aí o Oppenheim, ele tentando se proteger desesperadamente, colocou a torre aqui, tentando proteger talvez o cavalo, né. Um ataque do Astro, que o Astro poderia puxar, vamos dizer assim, capturar aqui o bispo, capturar o cavalo com o bispo. Vamos ver o que poderia acontecer. Não daria cheque, mas aí o Oppenheim teria que mover a rainha, puxar a rainha para qualquer outro lugar e tirar daqui da frente, né? E também o Astro poderia fazer, dar um cheque a partir da torre no cavalo, né? E aí o Oppenheim poderia comer aqui o cavalo do Aster, porque da torre do Aster, porque perderia a rainha, né? Porque a rainha do Aster pegava e capturava e teria o bispo aqui para proteger. Então, o Oppenheim pensou em proteger colocando a torre aqui, porque ele teria uma forma de capturar a peça que o Aster fosse colocar aqui. Já é uma posição desesperada, né? Porque já estava praticamente com o jogo perdido aqui. Não podia, não tinha mais nada quase o que fazer. E o Aster não pode mover esse cavalo porque o cavalo está sendo ameaçado aqui. Se ele tirar o cavalo, né, o Oppenheim, ele não é uma posição proibida porque o rei ficaria em xeque, né? Então ele não pode mover o cavalo. O Einstein, né? O Oppenheim jogou aqui, a posição é 8, né? Na torre. E o Einstein simplesmente tentou avançar suas peças, chegar mais próximo do jogo de Oppenheim e fez a posição B, D2 com o cavalo que estava em B1. E aí o Oppenheim, por sua vez, moveu o seu peão para tentar também livrar o rei aqui para ter mais espaço para o rei movimentar, se proteger aqui e também de certa forma ameaçar algum ataque ao Einstein, né? Na tentativa de talvez tentar fazer uma rainha ou capturar uma peça importante aqui. Só que o Einstein, ele não queria perder peça nenhuma e veio proteger o cavalo e também, né, tentar colocar aqui as peças dele para ir no sentido do ataque ao Oppenheim, né? O lance seguiu e o Oppenheim jogou o peão dele, que estava na casa do A6, botou no A5, né? Andou uma posição, cravou esse peão aqui do Ás para ele não andar. E o lance seguiu, o Aster simplesmente avançou com seu cavalo. Lembrando aqui,
o Einstein meio que deu como isca esse cavalo, né? Porque o Oppenheimer meio que trocou um peão por um cavalo, é um bom negócio. Mas aqui, claramente, o Einstein queria o quê? Tirar, limpar essas interrupções que estavam na frente dele. Ou seja, ele pensou um pouco na frente, porque vamos ver nos lances seguintes. Porque aqui ele deu um cavalo de graça. Então ele deu um cavalo de graça ao Oppenheimer, mas não foi tão de graça assim, né? Porque ele foi um tipo, deu uma isca para ver se o Oppenheimer caía e o Oppenheimer caiu, né? O Oppenheimer foi capturar o cavalo dele. Por outro lado, se prestarmos atenção, quando o Einstein coloca o cavalo dele aqui, ele também está ameaçando a rainha do Oppenheimer. Então o Oppenheimer teria que, para deixar o cavalo aqui e não capturando, ele teria que mover a rainha dele para uma outra posição para não ser ameaçada. Então uma saída possível ele achou foi capturar o cavalo do Einstein, que estava na posição D5, e esse peão passou para a posição C4, né? Capturou o cavalo do Einstein. Nesse caso aqui, agora o Einstein foi esperto, perdeu o cavalo, mas capturou o peão do Oppenheimer. E olha a jogada. Nesse caso agora, ele deixou a torre ameaçando a rainha. E o Oppenheimer agora não pode mais mover a rainha em posição que não fosse capturar a torre do Einstein. Por quê? Porque ele estaria em xeque, né? Então ele é uma posição proibida. Ele não poderia mover para trás ou para outro lugar, porque o rei ficaria em xeque. Ou então, ou ele puxava o rei para algum lugar e dava a rainha de graça para o Einstein, né? O Einstein tocaria a torre por uma rainha, que é muito mais bom negócio. Então, jogar o cavalo aqui de graça foi tipo uma armadilha que o Einstein achou, né? E o Oppenheimer caiu. Apesar que o Oppenheimer já estava todo ferrado no jogo, né? Mas enfim. E aqui o haste desse cavalo deu a isca, o Oppenheimer foi. E agora o Oppenheimer foi forçado a trocar a rainha por a torre, né? O Oppenheimer foi lá e capturou a torre do Einstein. E o Einstein capturou a rainha dele. Agora dando um cheque, fazendo o Oppenheimer fugir aqui com seu rei, né? O Oppenheimer voltou com o rei aqui para casa C8, né? Nessa região aqui de proteção. E o lance seguiu, fazendo com que o Einstein jogasse o bispo capturando o cavalo do Oppenheimer. Ou seja, aqui o Oppenheimer já estava totalmente lascado, né, ferrado no jogo, porque se ele fosse capturar o bispo aqui com a torre, o Einstein pegaria com a rainha e praticamente o jogo iria acabar muito rapidamente, porque o Oppenheimer tinha poucos peões, só tinha o bispo para proteger, perderia a torre, vamos dizer assim. E aqui o Einstein com a rainha e com a torre rapidamente daria checkmate, porque ele colocaria a rainha aqui. No lance seguinte, praticamente ele colocaria a torre nessa posição, onde a rainha estaria protegendo a torre e daria checkmate, né? Então, nessa posição aqui, o Oppenheimer desistiu do jogo. E aí o Einstein venceu a partida. Claro que se ele não tivesse desistido, ele ia perder em poucos lances aí. No máximo 10 lances ele iria perder a partida, dependendo como ele fizesse com o movimento de suas peças. Certamente o Einstein ia capturar a torre dele. Se ele não fosse capturar aqui o bispo, o Einstein mais cedo ou mais tarde ia tentar capturar a torre dele, né? Ia dar um cheque, enfim, ele não ia durar muito. Então ele acabou vendo que não tinha saída e desistiu da partida. Então foi isso, pessoal. Aqui foi a famosa partida icônica, né, entre Albert Einstein e Robert Oppenheimer, né, realizada em 1933, né, entre esses dois grandes físicos, né, da época. Então é isso, pessoal. Fique atento aí ao canal, veja os novos conteúdos sobre xadrez ou sobre outras coisas, né? É um canal de diversas informações e até o próximo vídeo. Tchau!